Só não desista nunca. Acredite em você mesmo. Zenitsu Agatsuma, um personagem que, quando é nos apresentado no capítulo 19 do mangá, é mostrado como alguém fraco e até mesmo despreparado, enquanto a grande maioria dos personagens é nos apresentado de maneira séria e em momentos de tensão. Zenitsu é apresentado de joelhos, implorando para uma menina que ele nem conhecia para se casar com ele. Qualquer pessoa que estivesse lendo ou assistindo o anime o imaginou como um caçador fracassado, um alívio cômico, alguém que só estaria ali para ser carregado pelo protagonista e servir de piada para a autora dentro de sua própria obra. Afinal, o que exatamente é um caçador de Onis que tem medo de Onis? Alguém que grita, sem nem mesmo estar sendo atacado ainda. Alguém que só vive assustado. Zenitsu era só um humano comum. Até que começa sua primeira missão com Tanjiro. No arco da mansão de Suzumi, vemos novamente aquela personalidade dele, que chega a ser irritante às vezes. Um homem que em sua adolescência precisa se esconder atrás de um garoto mais novo para se sentir protegido. Algo muito, mas muito bizarro. Mas as coisas mudam, e nossos olhos brilham quando vemos Zenitsu encurralado. O caçador, que até ali parecia ser o mais fraco do trio principal, se demonstrou um verdadeiro monstro. Ao ser encurralado, Zenitsu faz o que ninguém imaginava, ele dorme. Mas quando dorme, o seu lado caçador assume seu corpo, e com o barulho de um trovão que anuncia a chegada dos raios entre as nuvens, a cabeça do Oni simplesmente cai no chão. Zenitsu eliminou o Oni que estava ameaçando apenas com um único golpe. Um corte seco, direto, sem hesitação, medo ou receio. Ele ali era claramente o mais forte do nosso trio, um verdadeiro caçador de Onis. Respiração do relâmpago, primeira forma. Heikireki-sen! Até que ele finalmente acorda, e de novo, o seu jeito cômico volta à sua personalidade. Com Zenitsu voltando a parecer apenas um humano qualquer, ele volta a ter medo, volta a dar gritos e volta a ficar muito assustado. E é nesse ritmo que a obra vai caminhando. Zenitsu talvez seja o personagem com melhor desenvolvimento dentro do mangá. Ele é alguém que saiu de uma pessoa que não tinha valor nenhum para o único do trio de protagonistas a demonstrar feitos de nível Hashira. E já no capítulo 198, na reta final, Zenitsu, agora acordado, faz o seu melhor contra o Oni mais forte da obra, o seu melhor contra Muzan Kibutsuji. Nesse pequeno confronto, ele acalma Inosuke, confirma que Tanjiro está vivo e, de maneira fria, que nunca imaginamos dele, Zenitsu ataca o Muzan de forma frontal, com seu estilo próprio, causando um dano que, por mais que seja leve, foi necessário para o retorno de seus amigos. E quando finalmente ele parecia derrotado e de joelhos, assim como em seu começo, Zenitsu começa a se lembrar de quem ele mais amou, seu vovô e mestre Jigoro Kojima. Zenitsu, na obra inteira, amadureceu por Jigoro. Ele até mesmo chegou a matar seu irmão de respiração para cumprir a missão e os ensinamentos de seu mestre, honrando aquele que apostou suas fichas nele. Com Jigoro em sua mente, Zenitsu mais uma vez se levanta e vai mais uma vez ao ataque. Mesmo sem sua velocidade, mesmo com suas pernas feridas, mesmo sem força, ele faz um último Heikireki-sen. Ele tenta, até que em nossa mente fica clara a diferença daquele caçador do trovão que terminou a obra para aquele que começou ela de joelhos em frente a uma menina. O que acontece, vovô? Até agora há pouco você estava tão bravo. Zenitsu não foi só mais um caçador promissor da Demon Corp, ele foi alguém que treinou muito, seu corpo, sua mente e seu espírito. Talvez tenha sido aquele que estourou seus próprios limites mais vezes, alguém que saiu do seu fracasso como humano normal para um verdadeiro deus do trovão, até mesmo sendo abençoado pelos próprios raios que mudaram a cor de seu cabelo. Mesmo nas dificuldades, Zenitsu se sobressai, ele não conseguia nada além da primeira forma, e por causa disso, ele foi lá e criou seu estilo próprio. Ele não tinha a mínima capacidade de derrotar alguém como Kaigaku, e por causa disso, ele melhorou seu espírito. Ele também não conseguia conquistar o orgulho de seu mestre, e por isso, ele se tornou o que se tornou. Para cada dificuldade, Zenitsu foi atrás da resposta,
ele é um verdadeiro gênio que poucas pessoas reconhecem dentro da obra de Demon Slayer, até mesmo quando o assunto se tratava de mulheres. Ele sabia o que elas pensavam dele, ele entendia que ele não era querido, entendia que sua aparência não era mais agradável. Zenitsu, no fundo, sabia de tudo isso, e por isso, quando ele se encontrou com a Nezuko e viu que ela não ligava para a aparência dele e respeitava e ouvia sua história e ainda assim gostava dele, Zenitsu prometeu para ele mesmo que não perderia ela para ninguém, e isso foi um gatilho gigantesco em sua mente para ele se tornar o caçador que se tornou. Muitas pessoas falam que Zenitsu e Nezuko não combinam, ou que ele não merecia ela, porém, quando nos aprofundamos na história dos dois, as coisas mudam. Zenitsu não agia com as mulheres ou simplesmente ficava louco perto delas por nada. Na cabeça de Zenitsu, elas só gostariam dele se ele estivesse disposto a fazer tudo por elas. Ele sentia que todas as mulheres do mundo eram iguais, egoístas, maldosas e manipuladoras. Nezuko foi a luz no fim do túnel para Zenitsu. Ela foi a menina que fez ele aos poucos ver que existe um amanhã e que ele não iria morrer no dia seguinte, porque a missão dele era proteger ela, e se ele morresse, ela ficaria sem sua proteção. E por isso, Zenitsu deu o seu melhor, e também é perceptível que com o passar da obra, ele amadurece tanto ao ponto de não reclamar mais sobre morrer ou sobre estar vivo. Ele apenas vive a sua vida como um Demon Slayer, aquele que vai proteger a pessoa que ele jurou proteger. Queria pelo menos uma vez na vida proteger alguém e deixar essa pessoa contente. Mas ninguém nunca viu um futuro brilhante pra mim. Para nós nos aprofundarmos mais na história do personagem, vamos ver um pouco de seu passado agora. Zenitsu, diferentemente de Tanjiro Inosuke, cresceu na cidade grande. Seus pais abandonaram ele assim que ele nasceu, e Zenitsu cresceu sozinho, sem ninguém o cobrando, sem ninguém criando expectativas, ou até mesmo sem ninguém se importando com a sua existência. Durante o início de sua adolescência, Zenitsu teve 7 namoradas, e todas elas traíram ele ou simplesmente se aproveitaram de sua paixão para ganhar dinheiro em suas costas, ou ganhar dinheiro em cima de seu trabalho. Essas mulheres são descritas como incrivelmente bonitas, porém muito maldosas. A última das suas 7 namoradas fez Zenitsu criar uma dívida gigante em seu nome com agiotas, e depois de pegar o dinheiro, a menina simplesmente fugiu com seu amante, deixando Zenitsu para ser morto. E assim que ele se encontrou com o ex-Hashira do Trovão, Jigoro Kojima, o Hashira pagou a dívida de Zenitsu e acabou salvando a sua vida, adotando o garoto assim para ser seu aprendiz na respiração do trovão. E a partir daqui, Zenitsu iniciou seus treinos para aprender a respiração de Jigoro e, quem sabe, herdar a posição de Hashira deixada por seu mestre. Junto a Zenitsu estavam outros alunos, mas um deles era bem destacado. Seu nome era Kaigaku, e Jigoro também parecia ter um carinho especial por ele. Com o tempo, Zenitsu se demonstrou capaz de dominar a primeira forma, porém falhou em aprender as outras 5 formas da respiração do trovão, enquanto Kaigaku, que era seu principal concorrente, dominou todas as formas com exceção da primeira, mostrando que os dois eram opostos. Um dia, durante seus treinos, Zenitsu acabou sendo atingido por um raio, e o menino que até ali tinha o cabelo preto se tornou um loiro pelo resto de sua vida, como se os raios estivessem o abençoando para que não desistisse. E assim, Zenitsu treinou cada vez mais e pegou intimidade com Jigoro Kojima ao ponto de chamá-lo de seu próprio avô. Pela primeira vez na vida, Zenitsu tinha alguém que confiava nele e criava expectativas em seus esforços, alguém que realmente não desistia dele. E em meio a tudo isso, Zenitsu tentou por várias vezes fugir dos treinos de Jigoro, mas sempre era trazido de volta pelo ex-Hashira do Trovão. Em uma certa oportunidade, Jigoro Kojima resolveu deixar Zenitsu e ir um pouco mais longe, e por causa disso, Zenitsu acabou entrando em uma missão pessoal para eliminar um Oni. E essa foi a primeira vez que Zenitsu venceu seu medo e derrotou o Oni sozinho, sem a ajuda de ninguém, mesmo sem ele mesmo perceber por estar dormindo. De volta aos treinos, Zenitsu continuou aprendendo com seu mestre, até ser enviado para a seleção final, e aparentemente o Jigoro obrigou ele a ir na base do tapa. Ao fim da seleção final, Zenitsu ainda estava vivo, e na cabeça dele, aquilo era um milagre. Mas na realidade, isso só demonstrou o quão forte ele realmente era, sem nem mesmo saber que era tão forte. E assim, terminamos a história de seu passado
e acontece o que aconteceu da primeira temporada adiante. E agora, vamos falar de como Zenitsu alcançou o nível Hashira. Tanto Zenitsu como Kaigaku foram nomeados por Jigoro Kojima como seus sucessores. O ex-Hashira do Trovão viu um grande potencial nos dois aprendizes, mas enquanto Kaigaku se corrompeu e virou um Oni, Zenitsu é o único personagem não Hashira da obra que tem dois feitos dignos de alguém de nível pilar. O primeiro feito dele, que é muito importante ser citado, é o feito de ele ter criado seu próprio estilo da respiração do trovão, a sétima forma Deus do Trovão Flamejante. Normalmente, somente caçadores de nível Hashira conseguem fazer alterações em suas respectivas respirações, como por exemplo o Gil Tomioka, que criou a 11ª forma da respiração da água sendo Hashira da água, e Muichiro Tokito, que criou a 7ª forma da respiração da névoa sendo o Pilar da Névoa. O outro feito de um pilar feito por Zenitsu foi quando ele matou o próprio Kaigaku, quando seu ex-irmão de respiração era o atual Lua Superior 6, feito que apenas ele na obra inteira conseguiu como caçador eliminar uma Lua Superior sem a ajuda de literalmente nenhuma pessoa, apenas num V1 limpo entre Demon Slayer e Upper Moon. O caçador que chegou mais próximo de replicar esse feito foi Muichiro Tokito, mas mesmo com seus esforços, ele ainda precisou da ajuda dos ferreiros para eliminar o Gyoko. E por causa de tudo isso, Zenitsu foi o primeiro de sua geração, ou seja, o primeiro entre Genya, Kanao, Tanjiro, Inosuke e ele a se tornar um pilar. Ele foi o primeiro a bater os requisitos para se nomear Hashira. E agora, vamos falar da respiração do trovão, a respiração que Zenitsu usa como seu principal usuário. A história da respiração do trovão não tem tantos detalhes, mas ela foi criada ainda na era Sengoku por um dos Hashiras que treinou com Yorichi, e esse caçador passou a ser o primeiro Hashira do trovão. Dele, a respiração caminhou por um tempo até chegar em Jigoro Kojima, que é o segundo Hashira do trovão que temos conhecimento dentro da obra, e dele, a respiração foi espalhada para Zenitsu e Kaigaku, e Zenitsu podia usar apenas duas formas dessa respiração. A primeira forma da respiração do trovão e a primeira que Zenitsu pôde usar se chama Hekireki Sen e é traduzida como lampejo do trovão. Essa primeira forma é um avanço direto em alta velocidade que procura acabar com a luta em um ataque único, normalmente surpreendendo o Oni com sua velocidade. Zenitsu foi o primeiro caçador a aprimorar essa forma ao ponto de criar variações dela. A primeira variação é a Rokuren, ou 6 dobras, onde Zenitsu utiliza a primeira forma sequência de 6 vezes. A segunda variação é a Hachiren, ou 8 dobras, onde, seguindo a mesma lógica da anterior, ele replica o movimento 8 vezes seguidas. E por fim, temos a terceira variação, chamada Shinsoku, ou Velocidade Divina. Essa variação é usada de forma mais restrita, e é usada normalmente para eliminar inimigos mais poderosos, já que o próprio Zenitsu não pode usá-la várias vezes por dia, pois suas pernas ficam inúteis depois de uma certa quantidade de usos. E por fim, temos a sétima forma, Honoi Kazuchi no Kami, ou Deus do Trovão Flamejante. Ela se trata também de um avanço direto, como a primeira forma, porém, em sua velocidade completamente elevada a outro nível. Zenitsu, quando utiliza essa forma, cria um tipo de impulso bem mais potente, fazendo ele se mover em uma velocidade inimaginável, onde nem mesmo Kaigaku conseguiu reagir ou ver seu golpe de forma clara, uma forma feita apenas e unicamente com o intuito de eliminar uma lua superior. Eu me odeio. Eu me odeio mais do que qualquer um que eu conheço. É patético. Eu quero mudar e ser uma pessoa melhor. E bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei ao máximo nesse vídeo trazer informações sobre o Zenitsu, sua história, suas habilidades e como eu vejo ele na obra. E se você curtiu, por favor, deixe seu like aqui no vídeo, que assim você valoriza o meu trabalho e me ajuda a entregar esse conteúdo a cada vez mais pessoas. No mais, obrigado por ficar até aqui, te vejo no próximo vídeo, um beijo, abraço e falou!